Olá, você que tá ouvindo. Então, é o seguinte, esse episódio é mais um episódio que foi gravado ao vivo lá no nosso canal do YouTube, tá? O link tá na descrição desse episódio do podcast. E eu tô passando aqui antes para poder só reiterar algumas coisas. A primeira é que se você ainda não segue o nosso Twitter e o nosso Instagram, siga! É só você digitar lá nas abas de pesquisa, @cenacast_, tá? E a nossa meta também no canal do YouTube é chegar a 100 inscritos pra gente poder desbloquear o linkzinho personalizado. Então, procura aí o link, vamos se inscrever, é de graça e você vai poder acompanhar sempre, vai ficar sabendo quando sair as live streams, quando vão acontecer as gravações ao vivo, ok? Nós conversamos aqui com Ramon Matheus, o vocalista principal, né? O cara que descreve as músicas da banda Tem Amor. Foi uma conversa incrível que foi passada ao vivo. Então, fiquem aí com esse episódio. E a gente sempre faz isso aqui, mas eu vou fazer de novo. Cena, solta a vinheta. Boa tarde a todos, estamos aqui começando mais um episódio do nosso CenaCast. Hoje eu tô aqui com um convidado ilustre, Ramon Matheus. Apresente-se. Boa tarde a Que todos. isso, cara. Pô, prazer Estamos todo aqui meu. começando mais um Convidado episódio do ilustre que nosso nada. CenaCast. Tamo aí, cara. Ramon Matheus, sou vocalista da banda Tem Amor. Tem uns outros projetos musicais também. Temos em comum a paixão pelo Los Hermanos, né? Sempre. E vamos que vamos. Então, gente, antes da gente poder começar essa conversa, eu gostaria aqui de estar avisando que, mais uma vez, a gente está fazendo essa gravação ao vivo. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, por essas plataformas de streaming, você pode estar entrando no nosso canal do YouTube, tá? O link está na descrição do episódio. E você vai poder ver a nossa conversa com imagem. Então, aí tá a opção para você. E também convido você que está assistindo e que está ouvindo a seguir o nosso Instagram e o nosso Twitter. Ambos são @cenacast_. Lá a gente sempre avisa quando tem episódio, quando sai episódio, tanto nas plataformas quanto se tem algum convidado pra gente poder fazer o ao vivo. Então, o Matheus já falou, a gente tem aí essa paixão pelo Los Hermanos, que pra quem não sabe é uma banda incrível, pra mim é a melhor banda, não tem outra. E, Matheus, usando esse gancho, a gente estava conversando aqui antes e você falou que você faz cover de Los Hermanos. Como é que funciona? Na verdade, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, quando o Los Hermanos deu a primeira pausa, 8 ou 7 anos atrás, por aí, eu tive a ideia de... Eu já gostava muito, já era fã, já frequentava os shows e conheci Los Hermanos em 99, né? E aí eu resolvi montar um projeto cover, mas eu não queria montar um projeto qualquer que só tocasse as músicas e tal. Eu queria que ele tivesse alguma coisa que tivesse identificação com os fãs, e que eu também tivesse mais prazer em fazer, né? Então eu convidei o trio de metal oficial da banda, né? Bubu, Maurão e Índio. E a gente começou a rodar o país, porque o Los Hermanos estava parado, né? Então a gente fez muitos shows, rodou o país inteiro com esse projeto e ele acontece até hoje. Hoje a gente faz só com o Bubu, né? Não faz mais com o trio de metais, por conta de uma questão financeira mesmo, de não conseguir viajar com todo mundo e tal. Mas é isso, então a gente tem esse projeto chamado Especial Los Hermanos, que é uma banda cover feita por fãs de Los Hermanos, todo mundo é muito fã, todo mundo que toca na banda, e com o reforço dos metais, que é mesmo metal da banda, né? Da banda original, né? Isso. Eles estavam no show dessa última turnê de 2019? Eles chegaram a... Eles estavam sempre, eles estavam no último agora no Maracanã, em todos na turnê de 14, de 19. Todas as turnês que tem do Los Hermanos, o metal é o mesmo, assim, nunca mudou, desde quando fez sucesso, né? Desde Ana Júlia para frente, nunca mudou, é o mesmo trio, assim.
Pô, então que bom que tu conseguiu manter a essência da banda, pelo menos, né? Vivo nos covers e tal. Então, o grande lance foi esse, foi tentar fazer alguma coisa que não fosse só uma banda tocando Los Hermanos, né? Que tivesse a coisa da energia ali também, né? Então as pessoas tinham a oportunidade de ver sempre o mesmo trio de metal, dos arranjos que elas estão acostumadas a cantar, né? Porque os arranjos de metais de Los Hermanos as Pô, pessoas cantam. incrível, incrível. Então, a experiência, era uma experiência, não era só um show, né? Era uma espécie de matar a saudade também da banda que tinha parado de tocar e ninguém sabia quando ia voltar, né? Quando a gente montou, foi o primeiro hiato, a gente não sabia se ia voltar, né? A gente nem sabia se ia ter alguma volta, alguma outra turnê, enfim. Então, a experiência era muito bacana pro fã que ia nos shows. Aí vocês fizeram isso durante, tipo assim, quanto tempo? Aí deram uma pausa, alguma coisa, ou continuam fazendo presencialmente, no Então, caso? a gente sempre para quando eles voltam em turnê, porque aí não Ah, tem sim. sentido, né? Sim, Então, sim. toda vez que tem turnê deles, a gente não faz show, a gente para completamente, porque a gente acha que não tem sentido se está tendo show ali, que a banda foi feita realmente para matar a saudade mesmo, para cumprir um buraco ali, uma lacuna que deixou quando a banda acabou. Mas se a banda está nativa, tocando, fazendo turnê, aí não tem sentido a Se gente o, fazer. Então, todas as turnês que tiveram, a gente parou. se o original tá lá pra quê, né? Tipo, não faz Exatamente, muito sentido. exatamente, exatamente. A gente tava falando também do show do Maracanã. Como é que foi a Uhum. tua reação como fã ver que o negócio voltou e o Maracanã lotado, tipo? Cara, na verdade, eu nunca fiquei muito surpreso em relação a isso, assim, porque eu sempre achei que tinha esse potencial, assim, né? Eu conheço muito de Los Hermanos, conheço muito dos fãs, né? Até pela essa banda, por essa experiência de rodar o Brasil, a gente tocou, sei lá, Goiânia, Piauí, Caramba! Brasília, tocamos em várias capitais, São Paulo muitas vezes, sempre lotados, já botamos 1.000 pessoas no show nosso em São Paulo. Cara, isso aí. Então, eu conheço a potência, né, e toda a maneira como o fã do Los Hermanos se comporta. Então eu não fiquei muito surpreso que seria uma coisa grande, não. É legal a gente imaginar que uma banda brasileira que tem pouca mídia, né, depende mais de fãs e tal do que de mídia, e tocar num estádio e colocar 45 mil pessoas, né, aproximadamente isso. Enfim, eu não pude ir porque eu estava tocando nesse dia, mas eu Ah, fui no de Belo Horizonte. Eu fui no pelo menos tu Mineirão. foi, pelo menos tu foi. Eu fui no Mineirão, que também foi incrível. É, a quantidade de pessoas e tocar no estádio é muito maneiro. No Maracanã eu não pude porque eu estava tocando com outra banda no dia. Mas foi incrível. Acho que a banda chegou no ápice, né? Assim, não tem mais para onde ir. A banda é enorme, já entrou para a história. E acho que não está nos planos deles também fazer nada maior que isso, não, Não, na minha concepção. atingiu o Maracanã, cara. O Allianz Parque É, lotou. Se você ver o vídeo lá de Sentimental, tu vê. E tipo é. assim, é aquela história. Mesmo sem ter muita mídia, pega muita gente ainda. Eu tenho. Eu, Pega, eu pega. É tenho. porque Eu os tenho fãs. 16 anos, olha isso. Eu É sou porque a louco. base, a base de fãs é muito grande. A base de fãs é muito grande. Ela espalha muito o som e tanto que em Belo Horizonte eu vi muita gente nova no show, né? Eu conheci Los Hermanos em 99, porra, pra você Eu ter não era nem ideia. nascido. Você não era nem nascido, olha pra você ver. Então, a base de fãs espalha muito. Tinha muita gente novinha, 16, 17, 19, nos shows, que não acompanharam a história da banda, mas que estavam lá cantando todas as músicas, né? Então, tipo assim, eu fui em show dos Los Hermanos para 100 pessoas em Itaperuna, por exemplo. Caramba, quem dera. Logo depois do sucesso de Ana Júlia, quando eles brigaram com a gravadora e tal, tiveram que fazer o bloco do Eu Sozinho, e não tinham gravadora, o show deles em Itaperuna deu 100 pessoas. Porque a Ana Júlia trouxe muito público, mas não trouxe público fiel, né? Trouxe o público que, mesmo o público que gosta hoje do Wesley Safadão e Que de canta no sertanejo e karaokê, de né? outras Esse coisas. povo. É, Conhece pelo e karaokê. vieram pela Ana Júlia e depois foram embora. Então, quem gostava dos Los Hermanos mesmo, dos discos e de todas as músicas, eram essas 100 pessoas que estavam lá em Itaperuna. E aí foi crescendo isso. Foi começando a vir pessoas que não eram por causa de Ana Júlia, era por conta do trabalho inteiro, né? E que se identificavam com os valores que a banda Ah, pregava, com o incrível. comportamento da banda, enfim. Incrível. Esse amor eu tenho passado do meu irmão. Meu irmão é viciado em Los Hermanos também. Ele foi no Uhum. show de Belo Horizonte, se eu não me engano. Não, de Belo Horizonte.
Ou foi de Belo Horizonte? É, acho que foi sim. E a gente ficou locando. Ele ia comigo no Maracanã, acabou que ele não pôde ir. Eu fui com outro amigo, ele também pirou. Porque é uma energia única, cara. Show do Los É, Hermanos, sim, energia sim. única. Não é só música, né? Depois que a galera abraçou, tem uma atmosfera muito diferente, assim, nos shows, né? Não é só o que está sendo tocado. É o que está emanando ali, né? Emoção. É muito maneiro. E essa paixão do Los Hermanos te fez. Foi aí que você começou a gostar mais de tocar ou você já tocava antes? Então, na verdade, não. Eu já tocava antes. Assim, eu comecei a me interessar por música em 97, por aí. Uns 2 anos antes de conhecer Los Hermanos, 95, 97, por aí. Eu já tinha algumas composições, já fazia, mas eu nunca tinha subido ao palco, assim, né? Não tinha banda, nunca. A primeira vez que eu subi ao palco foi em 2002. Tá até aqui nesse quadro aqui, é o quadro do festival que eu ganhei em 2002. Fiquei em terceiro lugar com uma canção autoral e tal. Ah, que maneiro. Então, mas assim, o Los Hermanos me incentivou muito, né? Me influenciou muito, porque era um jeito diferente de falar de amor, não era óbvio, né? Não era da maneira óbvia como os outros artistas falavam, e tinha uma poesia de fácil acesso nas músicas, sabe? Não era uma poesia difícil, mas também não era uma letra simples, né? De eu tô com saudade de você, volta pra mim, essas Aham, coisas. exatamente, exatamente. Então, isso me pegou e me influenciou na maneira de compor também. Assim, eu já fazia composições, mas eu comecei a enriquecer um pouco meu vocabulário, comecei a trocar umas palavras que eu usava, que eram comuns, com umas palavras um pouco mais ousadas, assim, que levasse a pessoa a pensar ou a pesquisar o que, que era aquilo, sabe? Então eu comecei a mesclar isso, fazer uma música popular, mas ao mesmo tempo trazer algum tipo de mensagem, fazer a pessoa pensar de alguma forma, né? Usar palavras que não são comuns nas canções, mas que eram musicais do mesmo jeito. É o que a gente vê na próprias músicas dos Los Hermanos. Você mesmo falou que isso te ajudou pra caramba. Mas o ponto é assim: o Los Hermanos foi o que te motivou a continuar na carreira, certo? Sim, Los Hermanos, Paulinho Mosca, Lenine, que era o que eu ouvia nessa época, né? Então, tipo, todos os meus amigos ouviam, sei lá, Mamonas Assassinas, Cidade Negra, era o que estava em alta naquela época. Eu também ouvia, mas o que fazia minha cabeça mesmo era Lenine, que eu tinha acabado de conhecer, um disco dele chamado Olho de Peixe, que era incrível. Ele no violão e o Suzano na percussão e só. Paulinho Mosca, Luiz Melodia, que eu tinha conhecido na abertura de um show da Cássia Eller, que eu fui. Cassia Eller é Enfim, incrível. eu tinha conhecido essas coisas. Então, todas essas influências me ajudaram muito. Eu fazia forró, né, nessa época. Eu tinha uma banda de forró. E eu pegava as músicas do Los Hermanos, que ninguém conhecia, por exemplo, Aline, Descoberta, do primeiro disco, e passava tudo pro forró, né? Fazia em shot, então fazia sai, que eu já não te Nossa, quero nossa, ao mais. show ao vivo. E com, e com sanfona e triângulo, ficava muito Nossa, legal. incrível, incrível. E muita gente conheceu Los Hermanos nessa época através da minha banda, porque ninguém conhecia as lá do Bs, né? Todo mundo só conhecia na Júlia. E aí perguntava, de quem é essa música? Falei, é do Los Hermanos e tal. Então me influenciou, me motivou a fazer alguma coisa parecida, assim, ter minhas músicas cantadas pelas pessoas, mas sem ter aquela preocupação de que eu tenho que ir no Faustão, sabe? Sim, sim. Uma Então, coisa é, mais do povo é, mesmo. foi assim que aconteceu, assim, é esse tipo de influência que eles trouxeram para mim. E você hoje, você tem. A banda Tem Amor, que tem quantos anos, mais ou menos? O projeto? A Tem Amor fez 4 anos agora. 4 anos. É, A Tem Amor, com certeza, né? Tem uma certa essência do Los Hermanos, diria até pelas letras. Pelo que eu. é, é aquilo que eu te falei. Depois que eu conheci essa maneira, que não é só Los Hermanos, né? O Paulinho Mosca e o Lenin também fazem muito isso. Essa maneira de falar de amor de um outro modo, é, eu comecei a compor assim, né? Então, tipo assim, tem essa influência de poder trabalhar um pouco mais as canções, as letras. É, talvez eu acho que a Tem Amor é um pouco mais popular do que Los Hermanos, né? A gente ainda consegue fazer uma coisa que abrange uma galera maior, né?
tipo, um pouco mais popular do que Los Hermanos faz nos dias de hoje. E mas sim, sem dúvida, tem essa influência de Los Hermanos, de Paulinho Mosca, de Lenine, tem muita essa influência musical dentro do som. Porque eu acho que influência é tudo aquilo que você escuta é influência, assim, né? Tem músicas ali da Tem Amor que eu me inspirei ouvindo Luiz Gonzaga, mas não é que vai soar igual o Luiz Gonzaga, né? Tem a É que essência, né? é que me lembra alguma coisa, aí eu lembro de um acorde, aí depois eu lembro de uma palavra, e aí eu vou lá e faço, sabe? Então, Sim, sim. tipo, a influência, eu acho que é tudo que está à volta, assim. Então, quanto mais você ouve, tudo que você vai ouvindo, você vai canalizando aquilo ali, vai misturando. Então, você vai compondo de acordo com essas influências. Ultimamente, eu tenho ouvido muito Silva, muito MPB dessa mais calma, assim, Lineker, sabe? Uhum. Então eu tenho feito algumas composições mais calmas. Não é imitando nenhum desses artistas, mas fazendo músicas mais calmas. Em vez de fazer músicas mais agitadas como eu fazia antes. Então é um mix daquilo que você está ouvindo com a sua essência mesmo. Eu tenho a minha essência, a minha assinatura na hora de compor, né? Então isso eu não perco. Não pelas questões das influências, mas a influência é nítida das coisas que você ouve estão sendo representadas ali. Ela vem agregando, agregando, aí acaba Isso, ficando incrível, porque isso. você ouve uma música da Tem Amor, você consegue identificar pelo ritmo. Eu ouvindo, eu sei, não, essa aqui é a inteira, essa aqui você consegue pelo começo. E isso Isso, vai, é exatamente. muito bom, é muito Ela bom. tem umas introduções marcantes. Isso muito por culpa da banda, porque é a banda que arranja, né, que faz os arranjos dessas canções. Então, eles são muito talentosos. Então, as canções que eu faço sempre tem o toque deles ali com essas introduções marcantes e que, para você ver, é uma marca da Tem Amor, não é uma influência de Los Hermanos, por exemplo, porque, por exemplo, o Ébano, baixista, ele não é influenciado por Los Hermanos, ele não ouvia Los Hermanos. Então, o Zé até que ouve depois que ele entrou para o meu projeto, mas antes ele não ouvia tanto, né? Sim, Então, sim. acabou que, juntando as coisas todas, a gente conseguiu dar uma unidade para a banda, que é isso que você falou, quando escuta a intro, você fala, pô, essa, né, reconhece. Agora as letras. Todas as letras foi você que fez, é isso? Você que teve a ideia e tal, ou teve alguma coisa com a banda de modo geral? Então, as letras são todas minhas, assim. Na verdade, tem algumas músicas que são parceria, que teve melodias do Ébano, por exemplo. Algumas que nós três fizemos a melodia e eu coloquei letra depois. Mas a letra, a maioria tem sido eu. A galera não tem colocado muito letra, eles fazem mais melodia. Mas assim, a questão da letra é muito pela assinatura também da banda, né? É o discurso de quem está falando. Então, a partir do momento que a gente começou a compor junto, eles também vão entender, né, o sentido do que a gente está falando. E aí fica mais fácil até para eles também fazerem as letras, né? Porque eu acho que como a banda é nova e a gente começou a banda usando as minhas canções antigas que eu fiz lá atrás, então a gente já começou com uma assinatura. E para sair dessa assinatura é um pouco difícil. A Mas eu acredito essência, né? que A base é é, pra trocar. mas eu acredito que daqui mais um tempo a gente com certeza vai conseguir compor letras, né, deles também, com eles, enfim. Tem sido muito legal compor em parceria, porque é muito mais desafiador para mim, né? Eu tenho que aumentar o meu sarrafo, né? Tipo, quando eu estou compondo para mim, aquilo ali me satisfez, pronto. Às vezes, quando eu faço com alguém, eu tenho que satisfazer a outra pessoa e não é tão fácil, né? A pessoa tem uma ideia para a canção dela, por exemplo, para a melodia dela, que é diferente da minha. Então, aumentou a dificuldade e eu gosto disso. Teve músicas da Tem Amor que eu demorei 15 dias para colocar a letra, né? Melodia do Ébano, Caramba. por exemplo, eu demorei 15 dias para colocar a letra, porque era difícil para mim, entendeu? E as letras são todas experiências vividas mesmo? Ou acaba sendo história que você ouviu em algum lugar, alguma coisa assim? Ou todas são experiências? Cara, a maioria das letras são experiências que eu vivi mesmo. Principalmente as de derrota, assim, sabe? As músicas de derrota, a maioria delas são coisas que eu vivi na minha, sei lá, na minha adolescência,
quando eu era um pouco mais novo, quando eu comecei a me envolver, né? E é isso, acho que a maioria. Mas de um tempo para cá eu também tenho feito muita coisa pensando em outras pessoas. E a Tem Amor, ela tem uma característica muito bacana, que a gente faz umas reuniões para definir o tema que a gente vai escrever. Então, a gente gosta de escrever sobre temas específicos. Então, por exemplo, nesse disco novo, que vai chegar no final desse ano, a gente está falando sobre depressão, Nossa, sobre boa, 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 empatia, boa. sobre outras formas do amor que a gente não falava, né? Não falou no primeiro disco, no segundo. A gente sempre usa muito o amor com humor, né? Dessa vez a gente continua usando o amor com humor, mas a gente resolveu falar de umas coisas um pouco mais sérias também, tudo dentro da questão do amor. E isso acaba me fazendo falar de outras pessoas, né? E não só de mim. Como a maioria das músicas do primeiro disco, por exemplo, foram situações que aconteceram comigo. E eu escrevia, né? Então, agora eu faço muita coisa pensando na outra pessoa. Ah, assim é bom, aí até acredito eu, né, que fortifica a base. Porque a gente sabe que o amor não é só de um jeito. Tem várias formas de poder Exatamente. demonstrar o amor. E como a banda, o nome da banda já diz, tem amor em todo lugar. É só você olhar de um jeito diferente. Entendeu? Exatamente. É porque a nossa preocupação agora é falar dos tipos de amor, né? Porque as pessoas colocam limites, né, no amor. E a gente quer meio que fazer o contrário, porque a gente está vivendo num mundo transformado, né? Totalmente transformado. E a gente está nessa luta aí para cada vez mais todo mundo ter direito de ser feliz da maneira que quiser, né? Todo mundo fazer da vida aquilo que achar melhor, sem que a gente fique julgando. E a gente cobra um pouco mais de atenção, sabe? De empatia para as outras pessoas. Não é prestar atenção só naquilo que você ama, né? É prestar atenção naquilo que as outras pessoas amam também, né? E na situação que elas se encontram. Essa questão da depressão, por exemplo, a gente precisa ficar um pouco mais atento às pessoas que estão à nossa volta, né? Às vezes tem um amigo seu ali sorrindo, feliz da vida contigo, tomando cerveja, mas quando ele chega em casa, ele está na Mal. pior, né? Então a Exatamente. gente precisa de uma lupa nisso aí para tentar entender o que está acontecendo com as pessoas e tal, e ter mais empatia, pensar mais nas pessoas, ser mais profundo nessa questão desse amor, assim, né? Tirar também um pouco dessa imagem, ainda mais, eu vejo pelo menos, é que tem muitos homens que ouvem até amor, né? E até acaba desconstruindo essa imagem de que o homem tem que ser sempre o durão e tal. Esse disco provavelmente, acredito eu, né, que vai acontecer isso. Exatamente, exatamente. Esse disco é muito sobre isso. A gente tem essa postura da banda de dizer um basta para o machismo e para o preconceito, racismo, todas essas questões, porque todas essas questões envolvem amor. Então, a nossa banda é uma banda que fala de amor. Ela não fala de amor só de um amor, de um tipo de amor. Não é nossa intenção, porque a gente sabe que o amor é muito abrangente. Sim. Então, essa questão do machismo, do feminismo, dessas coisas todas, a gente tenta, pelo menos, dar a nossa contribuição dentro daquilo que a gente consegue falar, né? Dentro daquilo que a gente tem conhecimento para falar. Tem uma música, por exemplo, que a gente fez no disco Anexo, chamada Como Você, Incrível. que é uma música que fala um pouco sobre o poder feminino, mesmo a gente não sendo o lugar de fala da questão. A gente quer muito que essa música seja gravada, por exemplo, por uma mulher. A gente queria muito botar essa música no disco e sendo cantada por uma mulher. Porque a nossa contribuição é entender a questão sobre a nossa ótica assim, e falar sobre isso. Muitas vezes a gente pode, as pessoas podem entender que a gente está usando um lugar de fala que não é nosso, né? E a gente tem que ter muito cuidado para isso também. Mas é expor uma opinião e querer que o mundo esteja sempre melhor nessa questão do amor, né? Tipo, a gente não pode ficar se prendendo a coisas que só nos afastam, né? Sim, e ouvindo as músicas, né, a gente tem como, pelo menos eu analisando as letras, lendo, você facilmente consegue converter, não sei se vai ficar muito claro, Uhum. converter de homem pra mulher. No caso, pra um homem gay, por exemplo, você consegue muito bem cantar as músicas da Tem Uhum. Amor pra um outro Uhum. homem sem problema.
E eu acho Sim, que, mesmo que, não sei se isso foi intencional, não sei, foi. foi intencional? Muito É bom, muito intencional. bom. Se foi intencional, parabéns, porque tem muitas músicas atualmente sobre amor que a gente sabe que o contexto inteiro é um contexto feminino. Entendeu? Isso acaba prejudicando. Eu não sou Uhum, gay, eu só tô uhum, deixando isso. Porque uhum. é bom você abraçar essa gama toda de amor, porque, querendo ou não, as músicas de sofrimento são mais de mulheres para mulheres, entendeu? A gente vê aí Uhum. Mara e Maraísa, você não consegue converter para homem, porque o contexto inteiro é feminino. Exatamente. Isso é uma preocupação muito grande nossa, até nos nossos clipes e nos nossos, enfim. A gente vai lançar um lyric vídeo agora de uma de uma música nossa, e a gente na hora de falar para a menina que estava fazendo as artes, tá, falou, olha, a gente não quer que você define nenhum tipo de gênero na ilustração, Boa, boa. porque é uma preocupação nossa justamente pelas causas que a gente abraça. Não adianta eu falar que lutar contra os preconceitos e tal e ficar fazendo só música tipo, tô com saudade dela, não sei o que ela dele, ou só dele também, sabe? Sim, Então, sim. as nossas músicas, se você reparar bem, elas não têm gênero. Você canta sem gênero. Quando eu falo anexa seu corpo no meu, ativa meu modo avião, eu posso estar falando para quem eu A quiser e própria você música também. inteira, se você vê E, o tom da voz do inteira, não sai o ar. É isso que eu fiquei. Cara, que interessante. exatamente. O inteira ainda não entra muito nesse contexto, apesar de soar bem, porque são músicas que eu fiz lá atrás. Não, As mesmo, músicas mas mais mesmo sendo antigas. antiga, a entonação Ah, do A eu não ouço. Parece inteiro, entendeu? E você consegue é, complementar cantando com o que você quiser. é, o Chega, por exemplo, é uma canção que você fala qualquer pessoa, né? Eu vou fazer da minha vida um carnaval. É sempre falando Incrível. da pessoa mesmo, né? Eu e você, é sempre eu e você. Não tem essa coisa do ela, ele e gênero, justamente para o casal gay poder cantar, para diversos tipos de amores se sentirem inclusos dentro daquela canção e poder fazer daquilo uma letra para eles postarem, por exemplo, na internet e oferecer para outra pessoa, sabe? A Isso. nossa preocupação é muito essa. Então, nesse disco, por exemplo, novo que a gente vai lançar, assim, passando pela minha cabeça rapidamente aqui, eu acho que não tem nenhuma música que tem gênero. Se Cara, tiver uma ou duas, porque é da antiga, né? São músicas antigas. E aí eu também não vejo problema em ter uma ou duas, porque tem muitas músicas que são uma questão pessoal, né? Uma música que eu sim, fiz para sim, mim. sim. Então, eu como heterossexual, estou exercendo ali esse papel, né? Então acaba que não tem como eu fugir muito disso. Mas na maioria delas, se der para consertar alguma coisa, se der para tirar e não colocar gênero, eu faço, eu É uma prefiro. boa, porque, como eu falei, eu, pelo menos, pela minha grama de música, eu ouço muita banda. Eu ouço desde forró até MC Pose, eu ouço de tudo. Eu sou muito eclético com Uhum, música, eu gosto de muita coisa. Você tem. Eu vejo pouco. Eu acho que o único que eu consegui ver assim foi a Tem Amor agora. A Maglória consegue também fazer isso. O uhum, João, né, consegue fazer isso também. Então, assim, você consegue ver na gama de bandas ou de artistas, né? Consegue separar alguns. Isso é muito bom, tá, que tá crescendo e tal. E você falou, como heterossexual, você com certeza, você é o escritor. Mas só de a banda tá se preocupando já mostra uma uhum. mudança de pensamento, entende? E isso acaba É, ajudando pra caramba a causa e a própria divulgação é. da banda. Exatamente. E, cara, é bom para todo mundo isso, porque é inclusão. Quando há inclusão, não existe um lado que sai prejudicado. Então, quando a gente inclui nas nossas músicas todo mundo, para todo mundo ouvir, para todo mundo se sentir representado nelas, isso vai ser bom para quem está se sentindo representado, para quem está, né, usufruindo disso, e para a gente, porque a nossa música vai chegar em mais pessoas, e mais pessoas vão Exatamente. gostar das canções. Então não tem sentido a gente é, é, prender isso, né? Tipo, fazer música para um tipo de pessoa só, porque o mundo não é assim, né? O mundo não existe um tipo de pessoa só. E eu quero falar para o máximo de pessoas possível, porque eu quero que a minha mensagem chegue para todo mundo. Ainda mais que a gente tem essa preocupação em trazer nas músicas temas que a gente quer que sejam universais, que a gente quer que todo mundo seja participativo dentro daquele tema, né? Incluindo todo mundo.
Então, eu acho que é bem por aí. Mas é uma preocupação nossa, assim. Raramente você vai ver alguma música sendo é, de um gênero só. Vai ser muito raro nos discos da Temo. Ah, isso é muito bom. Eu tô vendo aqui no Spotify, vocês têm 2.041 seguidores. Mas mesmo Uhum. tendo, vou dizer apenas, né? Porque comparado a outras Uhum. bandas, vocês Uhum. conseguiram fazer uma gama de fãs, tipo, um grupo muito condensado. Juntou Uhum. todo mundo e eles interagem nas postagens, eles comentam. Como é que. O que você acha que você acertou e o que você poderia melhorar nesse quesito? De fazer a fanbase, né? Mesmo que Uhum. é pequena, ficar tão junta da banda assim, tão próxima. Cara, isso eu falo a gente mesmo porque é uma coisa que a gente discute muito isso, eu e a Banizé. A nossa preocupação inicial era o seguinte, não é fácil fazer sucesso, né, no Brasil, nunca vai ser. Definitivamente. E a gente nunca vislumbrou fazer sucesso de uma hora para outra, porque toda banda que faz isso desiste no meio do caminho, né? Porque é muito difícil, a pessoa fica frustrada ali com 1 ano, 2 anos de banda, fazendo um trabalho bonito, com músicas foda, e não consegue fazer nada, ela desiste. Ela fala, não, vou desistir. A gente foi pelo caminho contrário. A gente acha que se a gente tem 10 fãs, a gente tem que tratar esses 10 fãs como se fosse 1 milhão. A gente tem que fazer para esses 10 fãs o melhor. A gente tem que entregar para ele um vídeo em HD, em alta qualidade, com músicas ótimas, com um site ótimo, com um Instagram bem cuidado, atendendo, respondendo ao que ele pergunta, tentando atender ao máximo aquilo que ele quer com a banda e tentando fazer da vida dele uma vida melhor ouvindo a nossa banda, né? Participando das nossas coisas. Então, esse pensamento vem desde o primeiro disco, assim, desde quando a gente terminou o primeiro disco, a gente botou na cabeça que a gente não tinha preocupação em ficar famoso ou que atingir 1 milhão de pessoas rapidamente. Mas não é uma coisa que a gente não queira. A gente quer isso. A gente quer muito ter 1 milhão de seguidores, né? Quem não A quer, gente né? quer. Hã? Quem não quer, né? Exatamente, porque a gente acha que isso é a consequência de um trabalho bem feito. Então, eu acho que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, pautado nisso. Tipo assim, se a gente tem 100 fãs, a gente vai. Porque a gente fica 10 anos tocando para 100 fãs. Mas esses 100 fãs a gente não vai deixar um embora, sabe? Esse é o nosso pensamento. A gente quer que se fique com a gente 100 até o final, vai ficar 100. A gente não quer que ninguém vá embora. Então, isso faz com que as pessoas se sintam parte de tudo. Porque são parte de tudo. Quando a gente faz uma live, por exemplo, como a gente fez domingo, uma live paga no Google, aqui, né, na mesma plataforma que Sim, você está sim. usando, para poder arrecadar fundos para um disco. E nesse disco, todo mundo quer participar da live para poder conseguir Ajudar. ajudar. E a gente arrecadou uma grana que a gente não arrecadaria em 3 shows, sabe? Caramba, isso é muito Então, bom, cara. a gente acha incrível isso. Então, eles são parte total disso. Todo mundo que participa, que comenta, que compartilha um post, que faz uma página homenageando a gente, que faz sabe? Então, a gente está muito feliz de ser, igual você falou, uma banda de estrutura muito pequena, muito pequena. A nossa banda é uma banda completamente iniciante, do ponto de vista de que a gente tem números muito pequenos, né? Os Sim. ouvintes no Spotify são poucos, a gente ainda nem tem 10 mil no Instagram, ainda não podemos nem colocar aquele Eu link, né? comentei isso hoje, eu fiquei decepcionado porque eu Não, não poderia fazer isso também. não podemos nem botar o link ainda. Nosso YouTube tem 2 mil e pouco, quase 3 mil inscritos. Então são números pequenos, mas assim, são números ativos. Eu conheço bandas que tem 50 mil seguidores no Instagram, tem até o negocinho azul lá de seu Verificado, né? famoso. Verificado. É, cara, não consegue tocar no bar da esquina, sabe? Não consegue tocar ali na esquina. Eu conheço gente que tem 50 mil ouvintes no Spotify e não consegue tocar em lugar nenhum, e se você vê, não tem fã. Então, Aí porque hoje em dia o que manda também é a grana, sabe? Se a pessoa é o lança um número, trabalho. né? Quanto mais você É, faz o stream dá centavo mais de centavo em centavo. E é então, meio mas eu digo decepcionante. que para chegar nesse número de streams, o que acontece? Tem muita gente que burla a plataforma, É, que tem muito. sorteia.
iPhone para poder fazer pré-save, que sorteia dinheiro. Eu tenho um amigo aqui que eu sigo, ele é do rap, ele tem 200 mil pessoas no Instagram dele. Ele sorteou R$ 1.000 para poderem fazer a pré-save dele. Isso aí faz com que você burle o aplicativo, você rouba no jogo, porque você está sorteando um dinheiro que eu, que não gosto de rap, preciso de dinheiro. Eu vou Exatamente. lá fazer a pré-save da sua música e vou bagunçar o algoritmo todo lá. E aí o que acontece? O Spotify entende que não pode mais colocar quem faz muita pré-save em evidência. Ele vai e muda o jogo. E eu que faço a minha galera lá, os meus 400 pessoas fazerem a pré-save, que é um número muito grande, a última música nossa teve 600 pré-saves, que para o nosso tamanho é um número muito Para grande. 2.000 seguidores e tal, equipara, sim, É sim. muito grande. Não, 600 pré-saves é um número muito, muito alto, até para quem tem 20 mil seguidores no É muito Spotify, alto, sabe? porque eu não É conheço muito tanto da alto. plataforma. Porque pré-save é um negócio que quase ninguém faz, sabe? E o Spotify media a pré-save por aí. Né? Tipo assim, Entendi. quem fez muita pré-save quer dizer que isso aí tem alguma coisa. A pessoa tem fãs e Aí vai gosta lá, daquilo. recomenda. Ele recomenda mais. Sim. A galera começou a roubar no jogo. Então, eu não tenho R$ 1.000 para sortear, e se eu tivesse, eu não faria, porque eu não quero que o fã do Mister Catra, por exemplo, ou o fã do. Vai lá e bater de frente com a minha música, porque 99% de chance dele não gostar. E também não E aí fica, ele não né? vai Não ouvir mantém. Não e ele vai mantém. ficar. É isso, é isso. Eu quero ter controle da minha base, porque isso tudo influencia na minha lojinha, no que eu vou fazer, em quem está comprando, em quem está comprando os ingressos. Eu quero ter controle disso para eu poder crescer em cima disso. Se eu não tenho controle, se eu não sei onde está o meu público e que público é esse, eu não consigo falar com ele, entendeu? Se você não Então, o conhece a lance é tua, isso. a tua fanbase, tu não, tipo, tu vai tocar pra quem nos shows? Você vai, entendeu? Exatamente, exatamente. É igualzinho. Exatamente. Pode falar. Conhecer a fanbase me faz até compor melhor, porque eu conheço meu público, eu sei o que ele vai curtir. Eu faço música para mim, mas eu faço música para quem curte também. Eu faço música para ver as pessoas satisfeitas, felizes. Eu não faço só o que eu gosto, Colocando no né? story e tal. É incrível. Deve ser somente incrível. É isso que a gente faz. Então, acho que é muito assim. A gente pensa muito nessa linha. E ter esse pensamento, por mais que você pegue a curva de desenvolvimento da banda e estique ela muito, né? Uhum. Mantém ela em atividade durante muito tempo, como você mesmo falou. Tem banda que estoura um ano, um artista faz uma música que estourou, nossa, 1 milhão de streams. Tá bom, e cadê o cara depois? Quem É ficou exatamente. para depois ouvir o cara no Spotify? Mesmo que o Spotify pague por streams, eu não entendo muito bem como é que funciona o pagamento do Spotify, mas porque eu sou da era eu sou do pessoal do podcast, é diferente. A gente, por Uhum. exemplo, não ganha nada no podcast, no Spotify. Uhum. Então, tipo, é bem complicado. Mas a questão do stream, muita gente fala que paga pouco, não sei o quê, mas de pouco em pouco consegue fazer alguma coisa. Pelo menos eu vejo por esse lado. Paga pouco para quem é pouco ouvido, né? Paga pouco, no geral. Mas, por exemplo, a Anitta, ela ganha bastante, porque toca muito, né? Ah, sim. Então acaba que aqueles pouquinhos vão se juntando e formando uma grana boa. Não paga como deveria pagar. A verdade é que não paga como deveria ser. Mas para quem tem muitos ouvintes, acaba recebendo uma graninha, sim. Aí, por exemplo, um cara que lançou uma música muito famosa, Michel Teló, Camara Uhum, Amarela, por exemplo. uhum. Ouviu o stream, ganhou muito aquela música, tudo bem. Mas e como você vai manter esse nível de stream em todas as músicas, entende? Foi o que você mesmo falou, conhecer a fanbase, mesmo que, vamos supor, cada música tenha 5 streams, você sabe que é aquele fixo, de toda música vai ter aquele. Mas é isso, é isso, é isso. O que a gente quer é manter as pessoas que gostam do nosso som e não pessoas que gostaram daquela música, como Ana Júlia, por exemplo, e ouviram e depois foram embora, sabe? Então é essa briga que sempre teve entre artistas e gravadoras. A gravadora sempre se preocupou em ter o hit, para fazer aquele sucesso, aquele boom na hora ali, como fez com os Hermanos, né? Ana Sim. Júlia foi muito pautada pela gravadora e tal, tanto que depois houve briga, porque o segundo disco a gravadora queria toda baseada em Ana Júlia. Então eles saíram da gravadora e foram fazer sozinho. É essa eterna briga. A gente quer fazer música para as pessoas gostarem e ficarem com a gente.
A gente tem a preocupação em fazer um som popular para atingir o maior número de pessoas, e eu acho que é um som popular, mas a gente quer falar para um nicho, para um público que gosta daquilo ali. Porque não adianta eu querer abraçar o mundo, porque eu posso fazer a musa do verão, abraçar todo mundo, e daqui a 10 anos eu estar respondendo ainda sobre a musa do verão. E é uma coisa que a gente não quer, entendeu? Tem um exemplo até da própria Ana Vilela, ela comentou no Twitter, não sei se você acompanha, se você viu, que só conhece ela pela, entendeu? Por Trem-Bala. Então, tipo assim, ah lá, a Ana Vilela da Trem-Bala, ah lá, Los Hermanos da Ana Júlia. Então, tipo assim, perde um pouco do sentido. E, já que a gente tá nesse gancho de música mais hitizada e tal, a Tem Amor tem alguma Ana Júlia, na sua opinião? Cara, acho que não. Forte como Ana Júlia, assim, popular. Eu acho que o que mais se aproxima seria Chega, talvez, né? Que tem uma pegada bem popular, mas eu não sei se o assunto seria tão popular como Ana Júlia. Mas eu acho ela muito popular. Eu acho talvez a nossa música de mais fácil aceitação. Por exemplo, é o nosso vídeo mais visto no YouTube, né? Tem 200 e poucos mil views. Atingiu uma galera que a gente que saiu fora do nosso público, né? Ela talvez seja a nossa Ana Júlia. Mas ela, assim como eu acho de Ana Júlia também, ela não tem nada de diferente das outras músicas. É porque eu acho que é o seguinte, Ana Júlia é uma música tão boa quanto as outras do Los Hermanos. Exatamente, eu também acho. Ela foi tão tocada, ela foi tão usada no quesito exploração mesmo de hit, né? Virou toque de celular, Sim, virou sim. milhões de coisas. Karaokê. Na época, foi gravada por Frank Aguiar, foi gravada por, né? E aí virou um hit muito grande. E isso fez com que as pessoas enjoassem, que eu acho que é o caso da Ana Vilela. Porque a música não é ruim. Não A é música é mesmo, é legal. incrível aquela música. O que acontece é que tocou-se a música de um nível muito absurdo, o que fez com que as pessoas não se interessassem em ouvir as outras, sabe? Tipo, a música tocou tanto. Saturou, né? Vamos ser sinceros, Ela vai na saturou. televisão, ela canta essa. Aí ela canta essa. Então, isso foi um problema. Mas eu acho que não é culpa da Ana Vilela, não. Eu acho que ela tem outras músicas tão boas quanto, sabe? Eu acho que isso é uma questão do mercado mesmo. Se o mercado... Querer explorar o máximo possível Exatamente. daquela fonte, e acaba que fica é bom pra quem recebe, legal, mas e pro artista, entendeu? Que com aquela fama. Então, tipo assim, é uma coisa meio na minha opinião, pelo menos, uma coisa meio decepcionante, porque você acaba tirando tanta coisa boa, cara. Olha as músicas dos Los Hermanos, como por exemplo, o pessoal não ouve. Mas o que eu te falo em relação a isso? Isso aí ratifica muito tudo aquilo que eu falei. O Los Hermanos, quando fez Ana Júlia, as gravadoras quiseram fazer com Los Hermanos a mesma coisa que fizeram com Trem Bala, por exemplo. Né? Ela foi o hit do momento e tem aquele público que só escuta os hits do momento. A playlist deles na época era Ana Júlia, aí depois vinha Frank Aguiar, aí depois vinha... Então, tipo assim, era todo mundo que estava no topo naquela época de Ana Júlia, né? Então, esse público é muito grande. É o público da televisão, né? O público que gosta de... Né? Que assiste a Globo, que assiste todos os programas musicais. É o popular que a gente fala, né? Esse público, ele não vai se interessar pelas outras músicas do artista. Ele vai se interessar pelos outros hits. Então, ele conhece a melhor da Marília Mendonça, ele conhece a melhor do Wesley Safadão, ele conhece a melhor do Jorge Mateus, a melhor do MC Kevinho, a melhor... Aí, quando ele faz a festa dele na casa dele, ele coloca essas melhores. Ele não conhece as músicas, as outras músicas da banda. Ele conhece apenas aquelas que tocou na televisão, que tocou no rádio. Então, quando Los Hermanos percebeu que isso ia acontecer, imagino eu, tirando a dependência, né, a independência da banda e deixando a banda dependente, eles se recolheram e miraram um nicho de pessoas que vão ouvir as outras canções, que é a mesma coisa que a gente fez agora. O nosso público, ele conhece todas as nossas músicas, ele não conhece uma só. Eu concordo. E o nosso público conhece todas as músicas do Silva, do Rubel, do Los Hermanos, né, do Lineker. Ele escuta todas, ele não escuta uma só. Quando a gente tocar uma música no show, eles vão saber cantar. Então, o pessoal fica muito impressionado com a gente, por exemplo, quando a gente vai tocar em São Paulo, porque a gente é uma banda do Rio,
E quando a gente chega em São Paulo, faz um show lá para, sei lá, 200 pessoas, as pessoas cantam todas as músicas, do início ao fim. Né? Mesmo que sejam ali 50 pessoas cantando todas, mas são 50 pessoas cantando todas. Que gravam Né? todas as músicas. Então, tipo, Exatamente. pra ver como marcou as pessoas a música. Exatamente. Então, esse é o nosso orgulho, para te falar a verdade. A gente tem orgulho de saber que as pessoas vão vir e não vão escutar só Chega. Elas vão escutar Chega, elas vão ouvir Sapo Encantado, vão ouvir inteira. Agora estão ouvindo a gente junto e vão ouvindo as músicas novas. E é isso que a gente quer, porque a gente quer formar um público que realmente a gente compra o nosso barulho, né? Que a gente possa contar com eles, independente se a gente vai ter 100 pessoas ou 1 milhão de pessoas. Então a gente tenta manter isso. Eu acho que é o que não aconteceu com a Ana Vilela, com, sei lá, com o Felipe Dilon, com essas pessoas. Eu nem digo que as outras músicas eram ruins, não. Eu já ouvi outras coisas da Ana Vilela e eu acho coisas boas também. Mas tem muito artista que fica com uma música só, muito por isso, assim, porque ele deixa acontecer essa coisa de querer falar para todo mundo ao mesmo tempo. Aí não sabe? rola. Acaba que o pessoal te é ouve, mas não te leva em consideração, né? Hoje em dia, com a democratização, né, do áudio, assim, de você poder ouvir o que você quer, a hora que você quiser, você não precisa mais ouvir músicas de outros artistas no rádio igual você fazia. Antes eu queria ouvir uma música, eu sou do tempo do rádio, ouvi muita rádio. Então, quando eu queria ouvir uma música que eu gostava, eu sabia que ia passar na programação, eu tinha que ouvir 10 que eu não gostava para ouvir a que eu gostava. Entendeu? Hoje, como democratizou isso, então as pessoas só escutam o que elas querem. Elas não escutam coisas que elas não gostam. Então, a gente tem que estar atento ao nosso público para que ele possa estar sempre ouvindo a gente, gostando daquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente tiver só uma música, talvez a gente fique de fora da playlist do cara lá que não quer ouvir outras coisas parecidas. E acaba pegando outros, dentro do assunto amor, outras vertentes. Como. Acho que foi. Eu não lembro o nome, acho que foi duas, né? Duas? Calma aí. Não, foi duas mesmo, é? Que pegou uma questão de. Eu acho que é duas o nome, me desculpa, perdi. Que pegou sobre a questão da amante, né? Do cara querer viver com duas mulheres. Então, na verdade, essa canção, ela brinca com essa questão. Não era pra amante, eu entendo. Mas, olhando a primeira vez, tu ouve, tipo, caramba. Essa questão, essa canção é uma canção antiga, que é uma brincadeira que eu fiz com a minha esposa, que é o seguinte: toda vez que eu chegava de show, ela ficava perguntando se eu tinha sido assediado e tal. Não, mas alguma menina falou com você e tal. E eu ficava sempre respondendo a mesma coisa: não, pô, não sei o que e tal. As meninas vêm conversar, é assim mesmo, é a profissão. Até que um dia eu brinquei com ela e fiz essa música. Falei, fiz uma música para você, vem cá que eu vou te mostrar. Era, na verdade, para brincar com ela que ela não precisava ficar preocupada, né? Que eu só ia dividir ela com a música. Incrível então eu começo letra, gente. A letra falando como se fosse um amante, né? Que eu me apaixonei por duas, que eu queria viver com as duas e tal. E no final eu revelo, não, tô falando eu, minha música e você. A música é a outra. A três. Então tem essa brincadeira com homenagem a Troá e tal. Mas é uma música engraçada que no show, as pessoas que não conhecem, muita gente fica puta, assim, né? E fazem cara feia, ameaça até ir embora do show. E aí quando a gente revela, a pessoa respira e ri. Mas é porque a música foi feita para causar isso, né? Tipo, é uma brincadeira. E consegue, sendo bem sincero. Consegue muito. Porque a primeira que você ouve, você fica tipo assim, não, tem que ouvir de novo. Parece primeiro que é uma amante, depois parece que é um trisal. E acaba que realmente é um trisal, só que não do jeito que ele tá pensando. Exatamente. Muito bom, muito bom. Você falou muito de show, né? Qual foi, assim, vocês já fizeram shows e tal, até pelo próprio Spotify, a bio mostra as fotos. Qual foi o show que mais marcou? Tipo, tem algum show da Tem Amor que você mais... Caraca, esse show aqui... Tem. O que acontece? Pra gente, eu acredito que essa pergunta, cada um vai responder vai ter uma resposta. Porque depende da emoção de cada um, né? Para mim, um show que marcou muito foi em São Paulo, no Cine Joia, quando a gente foi tocar pela primeira vez. A gente nunca tinha ido em São Paulo, então a gente não sabia se tinha pessoas, né, que gostavam, que ouviam, a gente não acreditava nisso. E a gente foi tocar no Cine Joia e a gente tocou a gente abriu um show e tocamos as nossas canções. E cantando a primeira canção já, que era Tem Amor,
que era a música que abriu o show, eu tomei coragem e falei, vocês agora no refrão. E deixei a galera cantar. E assim, foi ensurdecedor. Foi incrível, assim, todo mundo cantando. E a gente não esperava aquilo. A gente não acreditava que tinha tanta gente que já ouvia a gente lá e que iria no show, né? Então, eu me lembro de chegar no hotel e depois que a adrenalina passou, eu chorar muito, assim, porque era uma coisa impensada para mim. É uma banda muito nova. A gente foi lá, a gente tinha, sei lá, 2 anos de banda, sabe? E em outro estado, né? Tipo... em outro estado, onde a gente nunca tinha tocado, nunca tinha estado. Então, foi muito impactante, assim. É aquilo, não eram tantas pessoas, mas se você colocar 50 pessoas cantando alto num show, num lugar que você nunca foi, né? Já te impressiona um pouco, ainda mais com a dificuldade que as músicas estão de chegar nas pessoas, justamente por essa democratização da maneira de ouvir música e tal. Mas eu acho que esse, para mim, foi o dia que eu fiquei assim, impressionado e me deu motivação para Pô, e cada pra vez ser botar mais gás. o primeiro show fora, né, que você falou, do Rio. Não foi o primeiro show fora, foi o primeiro show em São Paulo. Ah, o primeiro A gente show... a gente já tinha feito um em Volta Redonda antes desse. Um primeiro show numa... Porque, assim, paulista consome muita música. Carioca também e tal, mas a gente sabe que São Paulo... São Paulo São consome Paulo... muito mais arte no modo geral do que o Sim, resto. sim. Então, tipo assim, pra você, num estado que consome muito, consequentemente tem uma gama de artista muito grande. Então, assim, acredito eu que pra pessoa escolher ir pra aquele show, ela teve muitas outras oportunidades de ir em outros. Então, assim, pra você conseguir, num lugar desse, ouvir a tua música, você abrir num show e tal, ainda mais, pô, deve ser incrível. Deve ter uma sensação... Não, a sensação é muito incrível, porque, por exemplo, quando a gente tocou em Volta Redonda, ninguém cantou, né? Todo mundo ficou ouvindo, prestando atenção, ninguém cantou. E quando a gente chegou em São Paulo, foram shows muito próximos, a gente assustou, porque a gente imaginava que ia ser como Volta Redonda. A gente falou, vamos fazer o nosso trabalho, tocar, a galera entender as músicas, né? Eu tento cantar, tentando verbalizar da melhor forma possível, para que a galera entenda a letra, né? Para quem não conhece a canção, é importante entender sobre o que a gente está falando. Mas acabou que todo mundo cantou junto, então foi incrível, assim, saber que as pessoas escutam antes, né? Por exemplo, a gente foi fazer um show em Juiz de Fora, abrindo um show do 5 a Seco, e quando eles anunciaram o show lá, falando que a gente ia abrir, muito público do 5 a Seco foi ouvir as músicas, e antes de ir pro show do 5 a Seco. Aí já chegou cantando. E já chegou cantando, então isso é legal, isso é maneiro, porque sinal que a galera tá gostando, sinal que a galera tá se interessando em saber quem é, então isso dá pra gente um gás, assim, de seguir em frente. É muito bom saber que o pessoal ouve, porque assim, não sei se você soube, mas ano passado aconteceu um festival de música chamado Polifonia, no Vivo Rio. Uhum. Lá veio a Super Combo, a Scalene, a Focus, um monte de coisa. E nesse festival, eu acabei conhecendo muita música. E eu acho que vocês, né, da Tem Amor, abrindo shows e tal, vocês conseguem, com as músicas, ganhar muito seguidor nesse ponto, certo? Sim. E qual seria, no caso, além de deixar bem verbalizadas as músicas, a pegada do show inicial? Porque às vezes nem tá todo mundo lá. O pessoal vai chegando, vai vendo. O show vai começar às 6 horas, mas tem o pré-show com fulano antes. Aí a pessoa, pô, mas é o fulano, não conheço o fulano. Como que deve ser essa construção da pessoa falar, não, é fulano, então eu vou assistir o fulano e a banda que eu quero? Cara, eu não tenho uma fórmula, eu acho, sabe? Mas eu acho que a primeira coisa que eu acredito que funcione em termos de abertura de show é uma banda ter a ver com a outra, sabe? Esse é o princípio básico, porque eu já vi cada abertura de show estranha, assim. Às vezes o cara tem uma banda famosa, né? É de uma banda famosa, e ele tem um amigo que toca numa outra banda e ele quer botar um amigo para abrir. Só que um som não conecta com o outro, sabe? Então acaba que o efeito pode ser o contrário, sabe? Tipo, em vez de fazer bem para a pessoa, vai fazer mal, porque aquele nicho ali não tem nada a ver. Então, uma das preocupações da Tem Amor é sempre abrir shows de públicos que sejam interessados em música. O caso do exemplo que eu dei agora do 5 a Seco, né? Você abre um show do 5 a Seco, você vai abrir um show para um público de uma banda interessada, que Já tem aquele pegada do amor, da paixão. que tem o mesmo tipo de som.
e que as pessoas são fiéis, né? E vão. É isso que interessa pra gente. Então, a maioria do público que a gente conquistou foi abrindo shows, assim. A gente abriu Engenheiros do Havaí, né? O Humberto Gessinger, não Incrível Engenheiros. também, incrível também. Abrimos Cinco a Seco, abrimos a banda mais bonita da cidade, Outra banda incrível. todas essas bandas que têm a ver com a gente. E abrimos muitos shows do especial Los Hermanos, que é a minha banda cover de Los Hermanos, que também trouxe muita gente, porque as pessoas chegavam cedo e sempre acompanhavam o show de abertura, e aí aprendiam a música, né? Então é tão engraçado isso, e a gente tem tão bem esse rastreamento do nosso público, que hoje a gente reconhece nas pessoas e sabe de onde elas vieram. Então eu tenho, por exemplo, Caramba! eu posso citar nomes, por exemplo, ó, a Juliana Brunner é uma fã nossa, ela veio do Suricato. Ela conheceu a gente porque no jornal saiu que uma banda ia fazer um show e ia ter participação do Rodrigo Suricato, que na época era o nosso produtor. E aí ela falou, onde tem Suricato eu vou, porque ela é muito fã dele. Ela foi lá e conheceu a gente. E aí ela passou a ser a nossa fã incrível. Foi em todos os shows, ajudou a divulgar a gente pra caramba. Aí na banda mais bonita da cidade tem a Bea e a Raíssa, que eu me lembro Caramba! perfeitamente como se fosse hoje. Elas falando, pô, a gente veio de Cabo Frio para assistir o show da banda mais bonita da cidade aqui no Rio, e a gente está apaixonado pelo som de vocês. Quer dizer, elas estavam na live agora de domingo, ajudando a gente a trazer um disco novo para o mundo, entendeu? Então a gente rouba público, no bom sentido, de bandas que a gente acha que tem a ver com a gente. Eu acho que isso é o grande lance, é um nicho, né? Não adianta eu abrir o show do Wesley Safadão, sabe? Não vai. Às As vezes pessoas não estão até pode interessadas. vir, mas é bem mais difícil, né? Eu É bem mais acredito, difícil. do que. Pode até vir. Igual eu falei, chega uma música popular. Né? Se ela fosse tocada de maneira sertaneja, por exemplo, por um artista sertanejo, eu tenho certeza que ela vingaria. Então pode vir alguém. Mas não é a mesma coisa de que você trazer gente para ouvir o seu disco inteiro, para comprar o barulho da sua banda, sabe? E vocês, Então, pelo que você tá me falando, e eu realmente acredito, né? Tipo, é visível, vocês querem o pessoal que escuta, que mantém, porque quem é um artista se ele não pode tocar pra ninguém? Não é é, nada, entendeu? exatamente. A nossa preocupação não é tocar para quantidade, é tocar para qualidade mesmo. Você vai tocar para 200 pessoas, mas você vai ver 200 pessoas felizes, é incrível. É muito melhor do que tocar para 1 milhão e só 20 tá te ouvindo, sabe? Assim, minha opinião, não é a opinião da banda, essa é a minha Sim, opinião. sim, sim. Mas eu acredito nisso. Eu acho que se a gente for crescendo os públicos ao pouquinho, é, eu acredito que a gente consegue chegar num número bom de fãs, de pessoas consumindo, que a gente vai poder ficar orgulhoso do trabalho, sabe? Não é ficar mirando aí toda hora uma gravadora e um hit e não sei o quê. Eu acho que a gente está fazendo o trabalho certo. E eu já fui um cara que pensei o contrário disso, sabe? Eu já quis ser o cara que faria o hit do momento ali e explodir aparecendo no Faustão, sabe? Eu já pensei dessa Caramba, forma. só que acabou que mudou, né? É isso, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que o sucesso passa a ter outro sentido, assim, sabe? Você vai entendendo que. E depois de você ver também muitos artistas que já foram no Faustão e hoje não conseguem tocar em lugar nenhum, sabe? Não tem público, ninguém se interessa pelos que eles fazem, né? Então você vai aprendendo que não é só isso, você tem que ser de verdade, sabe? Você tem que trazer alguma coisa É escolher que entre, né, tipo, número e, sei lá, relevância momentânea e relevância dentro isso, de e um círculo. principalmente, cara, que te satisfaça internamente, sabe? Porque eu tenho certeza que tem muitos artistas que vão no Faustão, mas que eles não estão satisfeitos com a música, assim, como, por exemplo, eu tô agora nesse momento, satisfeito com o som que eu faço com a Tem Amor e que a galera faz. Tem a satisfação pessoal também, sabe? Tipo, depois você vai desagarrando de coisas como fama, dinheiro e estar nas festas do Multishow, sabe assim? Aham, aham. Quando você é mais novo, você se liga nisso, você fala, pô, queria muito estar ali na festa com o cara do Jota Quest, com o Às negócio, vezes nem eles queriam estar lá, eles estão lá só por causa da produtora que mandou, alguma coisa assim. Então, enfim, depois você vai vendo que isso aí não tem nada a ver, é amadurecimento mesmo. Tem gente que amadurece mais cedo, já tem esse pensamento desde cedo, e tem gente que, como no meu caso,
que demorou um pouco, que teve que apanhar na estrada, entender, para ir amadurecendo. E não acho isso ruim, nenhum das duas coisas também, não. Acho que faz parte da gente mesmo, né? Do modo como cada um vive, enfim. Você falou que você tá já apanhando na estrada há muito tempo e tal. Com que idade mais ou menos você começou a tocar, assim, fazer show, essas Uhum. coisas? Então, foi esse quadrinho que eu te mostrei, que eu guardo aqui com o maior carinho. Não sei se dá para você ver Dá aqui, mas sim, está dá escrito sim. aqui. Está escrito aqui, ó, inscrições gratuitas com uma fita cassete, até 3 músicas e 10 cópias de cada letra. Quer dizer, isso foi em Caramba. 2002. Foi a primeira vez que eu subi no palco. E foi muito por acaso, porque eu fui me inscrever num festival que ia ter na minha cidade, e quando eu cheguei lá, a cidade que eu morava, na verdade, chamada Campos Goytacazes, e quando eu cheguei lá para me inscrever no festival, os caras falaram assim, ó, encerrou a inscrição hoje, infelizmente. Caramba. E eu tinha saído de longe para fazer a inscrição. Aí o cara falou assim, ó, mas para você não perder a viagem, tá rolando um outro festivalzinho menor no Cefete ali do lado e tal, vai lá e se inscreve. Aí eu falei, ah, Já tô para aqui não perder a mesmo? viagem, eu vou Vamos, né? lá. E aí fui nesse outro lugar, que era um Cefete, uma escola lá de campus, uma faculdade, né, pública, assim, técnica. E aí me inscrevi nesse festival. Só que assim, eu não sabia nada de música ainda, estava começando, né? Tinha um violão acústico, como esse aqui, tipo, né? Sem nenhum tipo de plug para Normal, ligar violão e nada. normal, de seresta e Violão, tal. violão de estudante, né? Tem um aqui E aí também. eu fui lá, me inscrevi. Na hora de gravar, eu lembro de gravar em casa a música, eu peguei um ventilador que eu tinha daqueles de pé, botei o microfone, porque eu não tinha pedestal, Caramba. tocando ali, gravando, e levei a fita lá. A música contava a história de um possível encontro entre Bob Marley e Luiz Gonzaga, né? Era uma Caramba. viagem, assim, e era muito legal, era uma letra bem na pegada de faroeste caboclo, assim, ela não tinha fim, não tinha refrão, né? E aí escrevi a música passou. Eita. Os caras escolheram a música, aí eu me lembro de chegar no dia do festival e todo mundo com saxofone, trompete, coisas que eu nunca tinha visto ao vivo, né? Instrumentos que eu nunca tinha visto de perto. E todo mundo com violão plugado, com cabo, guitarra. E eu cheguei com o meu violão na intenção de tocar com ele, mas não tinha a menor condição. Como é que eu vou fazer um show com violão acústico, Violão né? nas costas, chegou, olhou pra É. tudo. Aí eu me Caramba. lembro que um amigo me emprestou uma guitarra, e ele é amigo até hoje, me emprestou uma guitarra, e eu precisava de um baixista para tocar comigo nesse festival. E foi aí que eu conheci o Ébano Machel, que é o baixista da Tem Caramba. Amor, até hoje. A gente se conhece Tanto desde tempo. 2002, são 18 anos Meu de amizade. Deus. Parceria. Ele se ofereceu, falou, cara, eu posso te ajudar no ensaio aí com baixo e tal. Eu falei, pô, vou aceitar sim. E aí ele tocou baixo comigo nessa música, teve o festival, eu fiquei com o terceiro lugar, ganhei R$ 1.000, um cheque de R$ 1.000 na época, E na época, pô, e R$ 1.000 era. era muito dinheiro. Eu Ô, comprei um violão, eu fui lá e comprei um violão maciço, né, com fundo, sem o, enfim, um violão que imitava um Godin e tal. E eu fiquei felizão de ter comprado esse caramba, violão, cara. que a primeira coisa que eu pensei foi na vergonha de ter passado por não ter um violão elétrico, né? Então eu fui lá correndo, comprei um violão elétrico. E depois que eu subi nesse palco na primeira vez e já toquei uma música autoral, isso me deu gosto de compor, de fazer coisas autorais. Porque teve gente que quis fazer peça da minha música nesse festival, uma professora ela quis fazer uma peça sobre a música, e por aí vai. Então, desde 2002, quando eu subi no palco, eu nunca mais descia. Eu comecei a emendar projeto atrás de projeto, até chegar na Tem Amor. Pô, aí é bom, cara. Então você diria que você trabalhou alguma coisa fora nesse Não, período? durante quase toda a minha vida, eu trabalhei em duas funções sempre. Assim. Por exemplo, quando eu morava em Campos, eu fazia barzinho à noite, né? Tocava MPB, voz e violão nos bares. Era locutor de uma rádio, eu fui locutor de rádio também por um bom tempo. Era locutor da Transamérica Campos. E trabalhava numa loja de esportes, vendendo tênis e essas coisas, numa loja de Nike e Adidas, assim. Era vendedor de loja, eu fazia essas três funções. Eu Caramba. trabalhava durante o dia, à noite fazia barzinho e final de semana fazia rádio. Porque eu vivo de música mesmo, apenas do que eu faço como músico, artista, vai fazer uns 7 anos, 6 anos só.
Mas mesmo por aí. não vivendo tanto tempo, né? Tipo, olhando, 7 anos é pouco tempo, eu acho. É muito pouco tempo, é muito pouco Conseguindo tempo. se manter só com música. Mas, pô, tudo É já muito tinha pouco uma tempo. coisa da voz envolvida, então a paixão já é desde sempre. Eu sempre trabalhei com a arte. Até hoje eu ainda faço algumas coisas fora do ramo da música, mas é sempre nesse sentido. Por exemplo, tem uma loja aqui no Rio, quer dizer, tem em todos os lugares, chamada Aviator, que vende roupa masculina, que eu faço para eles a coleção musical, né? Então, toda vez, tudo que toca dentro da loja lá deles, sou eu que faço a coleção, faço Pô, isso já há 10 maneiro, anos. maneiro. Faço arte, né, Photoshop para outros artistas. Quando a galera quer fazer um flyer, quer fazer um, aí me procuram para casas noturnas, faço produção em casa noturna, tudo ligado à música, à arte, mas de um modo livre, né? Agora, sempre quando eu quero, a hora que eu quero, não é mais como era antigamente, que eu entrava no shopping 8 horas da manhã, saía 10 da noite e depois ia tocar morto, né? Te Então, dá mais gosto, né? Mesmo que assim, sim, não é sim, uma dá coisa mais certa, prazer. tipo, todo mês tu vai ganhar X, mas Isso. aquela. Pelo menos eu acredito, né? Pelo menos eu também Na acho. verdade, é muito mais difícil viver só de música do que viver de música de uma Sim, outra coisa, sabe? sim, com certeza. Imagino, com Mas é um certeza. preço que a liberdade exige, né? E que eu, particularmente, opinião própria, pago de olho fechado. Mesmo que você ganhe menos do que você estaria ganhando, ou não, não sei. Mas Exatamente. aquela coisa de tipo, pô, agora eu vou tocar lá no Circo Voador, no Democráticos, pro pessoal que me Isso. ouve. Cara, deve ser É, incrível. O sentimento mais é de liberdade mesmo, é de você saber que você pode fazer as coisas que você quer, tocar sem ter que falar com ninguém, sem ter horário, né? A minha vida, eu não me enxergo a minha vida cumprindo horários durante a semana, e tendo Tomando que acordar chefe, ô, vai cedo. fazer isso, não sei o quê. Eu fiz isso muito tempo da vida. Hoje eu não enxergo mais, mas claro, se tiver uma questão de necessidade, Não, eu sim. volto amarradão, sem problema. Mas eu acho que a liberdade que a gente tem, porque não é só questão de não ter horários, é questão de trabalhar com o que gosta, né? Quando eu trabalhava na loja, eu não era um ruim vendedor, eu era bom. Eu sempre ficava segundo, terceiro, sempre vendia bem, trabalhava muito, fazia muito bem meu trabalho, mas não era uma coisa que eu amava, né? Tipo, Fazia por eu, fazer, por eu querer fazia, comer, né? Por eu fazia querer. porque eu tinha que fazer a missão bem feita, né? Então. Mas não é uma coisa com prazer, sem dúvida não é. E também quando não é, você acaba se decepcionando muito rápido. Então, tipo assim, Exatamente. E tem uma hora que, assim, pelo menos para mim, todos os empregos que eu tive, eu pedi demissão. Eu nunca fui acaba mandado embora, cansando. assim. Não gosta muito daquela mesmice de todo dia. Eu pedi demissão porque eu ficava de saco cheio, eu não conseguia mais, né? Não conseguia render como o patrão esperava, porque eu ficava de saco cheio. Tinha uma hora que eu olhava para aquilo, eu falava, caramba, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E Eu quando não acredito que dá a pessoa de também. uma outra profissão também, sei lá, médico, sei lá, gente que gosta de trabalhar no banco, também se sente assim, se fizer uma coisa que não gosta, se sente saudade daquilo que gosta, sabe? Mas essa mudança acho que acaba agregando muito. Mesmo que você saia de uma coisa, entre aspas, fixa, né? Que tipo, carteira Uhum. assinada, blá, 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 pra ir pra uma coisa como a música. A música você não sabe quanto você vai ganhar todo mês, quanto vai fechar. Não, Entendeu? não Então, sabe. assim, é uma corda bamba, diria. Uhum. Mas pelo tesão de fazer, eu acho que, como você falou, você paga o preço. Então, tipo, É isso. É entendeu? isso. E Tem usando que ainda. saber que vai pagar um preço. Exatamente. Usando ainda esse gancho, eu tenho vontade de trazer aqui outras bandas, outros vocalistas, baixistas e tal, pra poder falar justamente sobre isso, porque eu acompanho muita música indie. Super Uhum. Combo, Scalene, enfim, muita música. As minhas playlists são praticamente música indie. Pra você, como banda indie, vou dizer, Tem Amor é uma banda independente, então eu Uhum. colocaria ela como banda indie também. Uhum. O cenário o cenário brasileiro de apoio à banda indie tá realmente mudando se comparado tipo nos últimos 5 anos assim. Você vê uma mudança muito grande. Vejo, cara, vejo. Vejo uma mudança, principalmente, assim, não só das bandas e de como elas estão trabalhando o público delas e tal, mas também das grandes marcas que estão passando a apoiar essas bandas que estão tendo evidência dentro do meio, fora do mainstream, sabe? A galera do indie. Então, quando você vê mesmo que por outros motivos, não só musicais,
por exemplo, o Lineker fazendo propaganda da Avon, né, ou de outras coisas, e aí a Cell ou a Thier botando uma música na novela, e aí você começa a ver essas bandas aparecendo, você vê que mudou o olhar também do mercado para essas bandas. Eles sabem que tem aí um público em potencial que é fiel, né? Então, quando você vê esses acontecimentos, e acho que isso é conquista desde Los Hermanos para cá, né, e tal, dessas bandas que fazem Teatro Mágico, que para mim é a maior delas, a maior banda, para mim a maior banda independente do Brasil não é a Los Hermanos, é o Teatro Mágico. Eu tenho muita admiração pelo Teatro Mágico, porque é uma banda 100% independente, tipo 100% desde sempre, e tem um público, lota uma Fundição Progresso aí numa quarta-feira à noite, brincando. Caramba. E tem público no Brasil inteiro, e é um trabalho fantástico, assim, que a gente tem muito, inspira muita gente. Se você perguntar de uma banda que inspira na estrutura, com certeza, em primeiro lugar, o Teatro Mágico. Então, eu acho que muito culpa dessas bandas, do Teatro Mágico, do Los Hermanos, do Cinco a Seco, essas bandas que conseguem, por exemplo, os outros artistas se interessarem pelas canções e gravarem, né? E acabar evidenciando isso. Eu acho que, e obviamente também pela entrada do Spotify, né? Do Deezer, Deu mais voz, né, pros das redes indies. sociais, a gente ganhou mais voz, porque o cara compartilha no Instagram dele, aí a partir daquilo ali ele está apresentando a música para alguém. Antigamente você era indie, você não tocava na rádio, na TV, ninguém vai saber de você, né? Só Ninguém vai vendendo saber. CD na rua, essas coisas. Hoje em dia a gente faz show só pela internet, né? Tipo, esse show que a gente fez em São Paulo, a gente encheu a casa divulgando só pelo Facebook. Então, tipo Caramba, cara. assim, isso era uma coisa que quando eu comecei a tocar não tinha lógica, assim. Você tinha que fazer flyer, sair para a rua distribuir flyer, você tinha que botar no rádio, você tinha que botar na TV, você tinha que entrar nas faculdades e panfletar dentro das faculdades. Tudo Você isso pra tinha uma que fazer banda de indie tudo. que geralmente é 4 pessoas. Que tem que trabalhar, Exatamente. tem que sustentar, né? Tem que Exatamente. trabalhar um Exatamente. monte de... Cara, nossa, que Exatamente. loucura. Eu Mas acho que facilitou um pouco, ainda falta muito para caminhar, para ficar, né, para equiparar com os artistas do mainstream, mas eu acho que já melhorou um pouco. E a gente tem que seguir lutando para melhorar cada vez mais, né? Principalmente se unindo às bandas, né? Que eu acho que é uma parada que falta um pouco no nicho. Tem muito no sertanejo, mas a gente não aprendeu a fazer ainda bem, que é se unir como banda, né? Um artista abrir o show do outro, em vez de um feat com um cara famosão, né? O cara que já é famoso, né? sim, A gente sim. já tem artistas que já têm uma né, visualizações boas, bons seguidores, tem um canal bom. Esses artistas poderiam escolher alguém para apadrinhar, assim, sabe? Pegar bandas que eles acham Abraçar, legais abrir, e né? dar uma abraçada. Eu acho que falta isso um pouco. No sertanejo eu vejo isso mais, assim. As duplas que são mais famosas, sempre tem uma dupla ali que eles... Tudo bem que sempre tem um dinheirinho envolvido, assim, mas mesmo assim eu acho válido. Acho válido mostrar cara nova, assim. Eu acho que no nosso Ajuda nicho... até a base do próprio estilo musical ficar mais forte, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso. É só disso que eu estou falando. É de fazer o estilo, a cena ficar grande. Porque hoje em dia você conhece as bandas, mas não existe uma cena assim. Quando você fala assim, a cena indie do Rio de Janeiro, não tem cena indie no Rio de Janeiro. Tem ali uma cena rock de umas 4 ou 5 bandas ali, 909, tem Canto Cego, que estão sempre tocando juntas e fazendo uma cena que é legal. Eles fazem muito isso que eu estou falando que a galera não faz, de um abrir o show do outro, de um indicar o outro, postar sobre o outro. A galera do rock aqui, underground do Rio de Janeiro, faz isso. Mas a galera da indie MPB, a galera dessas bandas, né, que vieram de Cinco a Seco, Los Hermanos, Silva, essas coisas assim, não tem uma cena, né? Eles estão sempre dependendo de serem apadrinhados por alguém e Mas tal. assim, Não tem uma cena. na sua opinião, por que não tem? Uhum. O que falta pra começar a ter esse tipo essa cena aí toda? Cara, assim, eu posso dar minha opinião em relação ao Rio de Janeiro. Não, sim, sobre o Rio, Porque em então. São Paulo, eu vejo que a cena é melhor, sabe? Existe isso. Os artistas de São Paulo, eles trocam muito entre eles, sabe?
existe uma troca grande entre eles. Isso é a minha opinião, tá? Quem está ouvindo e discordar tem total direito de discordar. É só uma opinião, não é razão, não é nada disso. Aqui no Rio, eu acho que, sei lá, eu acho que os artistas mais rivalizam do que se unem, assim, sabe? Eu acho que poderia ter um pouco mais de dessa questão da união dos artistas, de um divulgar o outro, se reunir, tocar junto e marcar sempre um festival. Existe a galera que tenta fazer isso, sabe? Tem muita gente tentando. A gente tem uns amigos que estão sempre incluindo a gente nas postagens deles, a gente também divulga eles como pode. Eles colocam a gente nas playlists deles. Então, se eu for citar aqui, Vitor Mus, que é um artista incrível, tem uma voz incrível. Elisa Fernandes, que é incrível. Todos eles falam muito bem da gente, colocam a gente em playlist, a gente faz essa troca. Malise também, a gente tem uma série de artistas. A gente é muito amigo da galera da Playmobil, estamos sempre falando deles, eles também estão sempre falando da gente. Enfim, existe uma galerinha, mas eu acho que poderia ser uma coisa maior, assim, sabe? Alguma coisa que fosse... Que abraçasse mais, mesmo. né? Que abrangesse mais. Eu não sei se é meio utópico, assim, mas eu sempre fico pensando numa nova, sabe? Uma nova onda, assim, sabe? Como foi a Tropicália, como foi essas ondas grandes, assim, cheias de artistas incríveis que se unem, sabe? Eu fico sempre pensando que pode acontecer isso com a música indie, com a música mais underground, assim, dentro do Rio. Eu nem acho que a gente é underground, eu acho que a gente tem essa pegada indie, mas acho que a gente tem um pouco uma pegada popular também. Mas mesmo assim, eu acho que ainda há como fazer uma cena assim com esses artistas, misturando Playmobil, tem Amor, Vitor Mus, Elisa Fernandes e Canto Cego, que é do rock, mas também figuraria nessa cena tranquilamente. Fazer um festivalzão de uns 2 dias em algum lugar, tipo, final de Isso, um semana. festival, mas assim, tá sempre um comunicando com o outro, assim. Se eu descobrir uma maneira de entrar num circuito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar para um amigo de banda, para que ele saiba que tem essa maneira de entrar no circuito. E isso não acontece aqui. Eu, por exemplo, quando a minha música entrou na playlist e tal, a primeira coisa que eu faço é falar como que essa música entrou na playlist, para que o músico que esteja vendo ali do outro lado, ele entenda que é possível ele colocar também. Porque se eu não falo nada e guardo só para mim o segredo, o cara que está vendo aquilo ali, ele vai achar que foi alguma coisa que eu dei um jeito de entrar e não quero falar. É E ele tipo perde a fórmula secreta, sabe? né? Ele perde a esperança. Ele não acredita que é fácil, que pode ser fácil, que pode ser possível. Ele sempre acha que tem que ter dinheiro. E às vezes, muitas das vezes, não é dinheiro. Muitas das vezes o cara conheceu alguém que conseguiu colocar, pô, eu posso te apresentar um amigo? Sabe? Eu posso te apresentar um outro amigo que tem umas músicas muito legais. Porque isso não vai tirar o meu espaço, nem espaço de ninguém, não. Cada Só um vai tem a sua agregar, né? música. Acredito que só vai Só agregar agregar. mesmo. Então, às vezes, de vez em quando, a gente pergunta aos outros artistas, pô, como é que você conseguiu botar uma música na playlist do Spotify e tal? Aí tem muitos artistas que falam, tem outros que falam assim, cara, não sei, meu produtor que fez isso e tal, não sei. Cara, como que não sabe? Eu sei de tudo que acontece com a minha banda. Qualquer coisa que acontece, eu sei, eu tô por dentro, né? Todo mundo da nossa banda sabe exatamente tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes acontece isso, guardar aquela informação. Eu acho que isso não soma nada. Eu acho Só que se agrega, né? Só se agrega mais. eu acho que a gente pode agregar mais. E eu tento fazer esse exercício também, sabe? Porque artista tem uma coisa chamada ego, né, cara? Que não é. Todo mundo tem. Não adianta você falar que você não tem. Então, você tem que trabalhar aquilo sempre para que você não possa cair. Porque eu já caí muito nessas armadilhas. Eu também já fui esse cara que esconde a fonte, sabe? Mas eu amadureci, quero amadurecer cada vez mais e acho que o caminho é todo mundo se ajudar. Acho que é o único caminho. Mas nesse caso, entra outra pergunta aqui. A Tem Amor hoje, ela prefere fazer um festival como uma banda mesmo, tipo, se unir a outras bandas do mesmo nicho e tal, ou abrir um show? Na sua opinião, tipo assim, como um dos membros. Cara, eu acho que as duas coisas são muito boas. Você abrir um show de uma pessoa famosa te agrega muito,
porque você vai ter acesso direto a um número de pessoas que você não teria normalmente, né? Isso Sim, é sim. um ponto muito positivo, porque eu acho que abrir o show, pelo menos na minha visão, abrir um show de uma pessoa importante não é vantajoso para mim só porque aquela pessoa é importante. É vantajoso porque eu vou ter acesso a um número de pessoas que eu não tenho. Então, se eu abro um show que tem 5 mil pessoas, eu estou falando para 5 mil pessoas e eu não tenho chance de falar isso. Então, eu tenho que aproveitar aquela chance. E eu acho que a gente tem feito isso bem, a gente tem aproveitado as chances. E nisso vem chegando pessoas desses shows que a gente abriu e ficando. Isso é o que a gente aproveita. No caso do festival, eu acho muito importante também você tocar com as bandas da cena, porque, de uma certa forma, você também está ganhando público, em escala menor, mas Entre si, né, que provavelmente já numa escala. gosta. Isso que eu ia falar, provavelmente numa escala de fidelidade muito maior do que o artista grande. É, isso é verdade. Porque o cara que está seguindo aquela banda indie ali, independente, que luta como a gente, ele tem a probabilidade de simpatizar por você muito mais do que o cara que está ali no show da, sei lá, do Paralamas, sabe? É muito mais fácil a pessoa que está no show do mesmo nível que você simpatizar pelo seu trabalho. E o fora que você está criando uma cena, você está alimentando aquela cena, você está conhecendo os artistas e os músicos, e isso sempre vai trazer coisas boas, porque quando você precisar de um músico, por exemplo, num trabalho seu, você pode chamar daquela banda amiga para gravar e a gente se ajudar, Tem muito sabe assim? disso? Então, De pessoal, tipo, de uma é, banda pra tem outra? muito, muito disso. E você faz parcerias de composição, de música também, que no futuro vão te ajudar, né? Fazer parceria com essas pessoas, talentosas também. Então, acho que todas as coisas agregam, assim, sabe? Elas agregam. Dentro de visões diferentes. Mas eu acho que tem que se fazer as duas coisas. Você não pode correr atrás de uma coisa só. É isso que a Tem Amor tem tentado fazer, mas tem encontrado um pouco de dificuldade na questão do festival com as bandas. Mas a gente tem essa ideia de se unir com bandas do mesmo nicho, do mesmo segmento, com o mesmo nível, né, de atividade, assim, não deixando de procurar abrir os outros shows grandes, sabe? Acho que a gente tem tentado fazer esse equilíbrio aí. Então a gente tá aqui já 1h20 de gravação. O papo tá Caramba, bom, né? tá muito bom. Passou, a gente nem viu. Então, Ramon, eu queria pra finalizar aqui que você, se quiser recomendar alguma banda, alguma coisa, é o espaço pra você poder se despedir aqui e também que você deixar sua mensagem pros artistas, tanto, sei lá, podcasters, que tem gente que faz podcast, que ouve o nosso podcast, inclusive, muito obrigado. Pessoal que trabalha com música, que tá querendo começar, tem gente que faz rap também que ouve a gente, que já comentou lá no nosso Instagram sobre. Uma mensagem de você como parte de uma banda, né, que tá crescendo, que tá tentando, pra outra pessoa que tá querendo começar. O que você falaria? Cara, o conselho que eu tenho para dar, assim, do pouco que eu aprendi até agora, porque eu acredito que ainda tem muito para aprender e para caminhar, a primeira coisa é aquilo que eu falei, dê valor àquelas 3 pessoas que gostam do seu som e vai aumentando isso, vai fazendo elas espalharem e vai aumentando isso gradativamente, sem pressa. Não se preocupe com os seus poucos seguidores, com suas poucas curtidas, faz um trabalho de qualidade que as coisas vão acontecer e as pessoas vão gostar e vão espalhar o seu som. Eu acho que o primeiro conselho seria esse, assim, faz o seu som, acredita nele, sem se preocupar em ser famoso ou em alcançar, mas eu queria que todo mundo ouvisse. Vai chegar a sua hora, assim, eu acredito isso. E estou falando isso de uma pessoa que talvez ainda não conseguiu atingir um grande público, mas que quer. Entendi. Então, a gente tem tido muita calma com isso. E, assim, o mais gostoso de tudo é você ver a evolução daquilo que você está fazendo. Se você sai daqui e vai lá para frente com um pulo só, talvez você vai perder a parte mais gostosa, né? Que é a escada, né? Que A vem parte que você está subindo. aprendizado, que vem tudo, né? Você vai ganhar muita coisa nessa parte que pode até ser extra música, sabe? Que foi o meu caso. Eu cresci muito como pessoa, conhecendo os meus amigos da Tem Amor e passando por isso com eles, sabe? Eu acho que a gente cresce como ser humano, como pessoa, passa a pensar diferente, milhões de coisas. É, então, acho que se você quiser pular as etapas, talvez você perca um pouco da diversão e do conhecimento.
É isso. O conselho que eu daria para qualquer pessoa que faz música seria esse. E bandas que eu gostaria de indicar são essas que eu falei, assim, que estão no mesmo nível que a gente, de trabalho, de labuta, de briga para poder conseguir, né, aumentar a sua rede. A Elisa Fernandes, que é incrível, incrível, tem uma voz incrível. Pode puxar no Spotify e ouvir que você não vai se arrepender nunca. Ela tem uma música que eu gosto muito, chamada... Me fugiu o nome da música aqui agora. Ela é incrível, tem uma música linda que eu tenho ouvido muito dela. Fugiu, depois eu lembro. A Elisa é uma ótima. O Malize também é um cara novo que está começando agora e também está nessa mesma luta. Tem umas músicas muito legais e tem um pensamento muito de união das pessoas e tal. O Vitor Mus, que é incrível, tem uma música chamada Vapor, que eu amo. Lembrei o nome da música da Elisa, é Paiol. Paiol, Eu essa acho que eu música já é ouvi essa incrível. música em algum lugar. É incrível, incrível, uma música, uma voz linda, assim. Tem o Vitor Mus, a Elisa, o Malize. Tem um duo que eu conheci num casamento também, tocando, e eles também tocando, chamado Duo TMRP. Duo TMRP. TMRP. É marido e mulher que fazem um som lindíssimo, lindíssimo. Muito honesto, muito bonito. E eles também têm uns ouvintes legais no Spotify. Também estão na mesma briga, tentando aumentar os meios de aparecer e tal. Tem muita gente para indicar, mas eu acho que esses, por enquanto, vocês que estão ouvindo aí vão gostar com certeza. Então, para poder Elisa facilitar Fernandes. mais, pode falar, pode falar. Eu Pode falar. eu vou colocar o link todos no nosso Twitter, tá, pessoal? Boa, boa, boa. Marcando lá. Coloca lá, marca eles. É isso. Elisa Fernandes, Vitor Mus, do TMRP e Malize. Então vão estar lá os links e o artistas se eu achar o Twitter na postagem desse episódio. Então, Ramon, muito obrigado pela sua participação. Que agradeço, então, gente, você que está aí assistindo na live, você que está aí ouvindo pelas plataformas de streaming, agradeço a sua presença aqui também. Se você não ouviu a Tem Amor ainda, eu já tô falando, eu tô tweetando sempre, eu tô colocando no status sempre em tudo. Tem Amor, vou estar colocando também o link lá no Spotify, tá? E também do projeto do Los Hermanos, da banda Cover, que tem Instagram também. Todos os arrobas vão estar aqui na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado a todos. Maravilha, irmão. Obrigado, bom demais. Nada. Agradeço de coração. Tamo junto. Aí, foi massa participar. Tamo junto e sempre que quiser vir, o convite tá feito. Quando lançar o disco novo da Tem Amor, quiser trazer a banda aqui pra gente poder dar uma conversada. O convite está sempre feito, as portas do Cenacast sempre vão estar abertas para vocês sempre. Boa. Continua obrigado, com um bom irmão. trabalho. Continua com um bom trabalho. Sucesso aí sempre. Tamo junto. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.